Muito bem. Separação total pactuada ou separação total convencional. A separação total pactuada ou separação convencional é um regime também de escolha livre, muito utilizado hoje em dia, e que, logicamente, determina que cada um tenha exclusivamente o seu patrimônio. Não há formação de patrimônio comum, não há formação de patrimônio que seja comum do casal. Existe o patrimônio de um e o patrimônio de outro. E como é que se define isso? Pela titularidade do bem. Então, o que eu coloco no meu nome é meu, o que o meu cônjuge coloca no nome dele é dele. O que eu coloco no meu nome é meu, o que o companheiro coloca no nome dele é dele. Então, é feito pela titularidade do bem. Se a conta bancária é minha, o dinheiro é meu. Se a conta bancária é conjunta, então há um condomínio presumido de 50% daquele saldo. Se o apartamento está no meu nome, então o apartamento é meu. Simplesmente as partes convencionaram que não haverá formação de patrimônio comum. Fazem isso também através de pacto ou através de contrato escrito, para a união estável, no caso, mas eles convencionaram que não há formação de patrimônio comum. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão casando pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, e assim por diante. Então, cada vez mais, no segundo, no terceiro, no quarto casamento, tem se escolhido o regime da separação total pactuada. Porque, logicamente, as pessoas passam, às vezes, por traumas, por discussões, litígios muito grandes e extensos em relação ao primeiro casamento, ou primeira união estável, envolvendo brigas de partilha de bens, e querem se precaver para que o segundo casamento não tenha mais essa discussão, e por isso é bastante comum adotarem no segundo, no terceiro casamento, na segunda união, na terceira união, já o regime da separação total pactuada, separação convencional. Para não dizer que não existe nenhuma exceção, a verdade é que na lei não existe exceção nenhuma. Mas para não dizer que não existe a hipótese de uma discussão, os tribunais, em relação aos móveis que guarnecem a residência, os móveis dentro de casa, móveis eletrodomésticos, esse tipo de coisa, eles têm adotado a seguinte sistemática: ou se apresenta a nota fiscal de compra, quer dizer, se eu comprei uma televisão, então a nota fiscal vou apresentar, se a TV está no meu nome, a TV é minha. Se eu comprei aquela geladeira e tenho a nota fiscal para apresentar e pronto, então a geladeira é minha. Ou se eu não tenho nota fiscal de compra, porque eu não guardei, e é normal não guardar nessas situações, simplesmente os móveis, eles são divididos meio a meio, porque o tribunal, o judiciário, não quer ficar discutindo pecuinhas, né? Não quer abrir uma instrução processual para testemunha para ficar discutindo quem é que comprou aquela faca, quem é que comprou aquele garfo, quem é que comprou aquele pano de prato, quem é que comprou uma bandeja, quem é que comprou um copo, e, enfim, ficar discutindo uma situação que não leva a absolutamente nada. Então, ou apresenta um documento de propriedade, ou então os móveis simplesmente são repartidos meio a meio, mesmo no regime da separação total convencional, que é a separação total pactuada, certo? Esse regime da separação total pactuada é completamente diferente do regime da separação obrigatória de bens. O regime da separação obrigatória de bens, na verdade, ele se aproxima muito mais do regime da comunhão parcial de bens do que da separação total. Então, a separação total convencional, ela simplesmente é uma separação de todos os bens. Lógico, com essa referência que eu fiz à discussão dos móveis. Mas é uma separação de todos os bens. Já a separação obrigatória de bens não tem essa ideia. Então vamos primeiro ver em que situação se adota o regime da separação obrigatória de bens. Certo? Só um minutinho. Só um minuto.
Muito bem, aqui está. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Inciso 1º, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Lembram das causas suspensivas, lá do 1523 do Código Civil? Quais causas suspensivas? O divorciado que não faz partilha, o viúvo que não faz a partilha dos bens anteriores e que tem herdeiros. Aquelas situações todas que simplesmente são as chamadas causas suspensivas, que não levam à invalidade do casamento, mas determinam o regime da separação obrigatória, conforme inciso 1º. Inciso 2º, das pessoas maiores ou da pessoa maior de 70 anos. Esse inciso, na verdade, que determina o regime da separação obrigatória de bens para as pessoas maiores de 70 anos, é um inciso extremamente discutível e tem muita discussão na doutrina e na jurisprudência. Por quê? Porque esse inciso ele parte do seguinte pressuposto, de que uma pessoa maior de 70 anos não terá condições de cuidar do seu patrimônio. Ou seja, ele terá, na verdade, assim, o risco de ter uma pessoa interessada, interesseira em casar, em formar uma união estável para se apropriar dos bens dessa pessoa, desse idoso maior de 70 anos. E, em razão disso, então, impõe o regime da separação obrigatória como uma intervenção do Estado na vontade privada, de modo a tentar garantir uma certa segurança a essa pessoa maior de 70 anos. Muito bem. Independente do fato de poder existir, eventualmente, casamentos em que a pessoa se interessa só pelo dinheiro e queira casar apenas pelo dinheiro e queira explorar o outro, queira roubar o outro, independente da hipótese de existir ou não essas hipóteses, e essas hipóteses existem, o problema de impor isso na lei é afetar justamente a autonomia da vontade. Quer dizer, o Estado trata uma maior de 70 anos como se ele fosse um incapaz, como se ele fosse uma pessoa que não pudesse determinar o que fazer com o seu patrimônio e que não pudesse cuidar dos seus bens ou se precaver contra terceiros. Então, é uma proteção, na verdade, eu diria assim, exagerada. E vocês vão ver que é uma proteção prejudicial. Por que prejudicial? Porque o regime da separação obrigatória de bens, ele é imposto pela lei. Ele não permite que se pactue outro regime que seja melhor para essa pessoa maior de 70 anos, como, por exemplo, até a separação total convencional. E a separação total convencional é mais protetiva do que a separação obrigatória. Por quê? Porque, embora a separação obrigatória tenha esse nome, eu disse no início, esse regime mais se parece com a comunhão parcial de bens, porque todos os bens adquiridos onerosamente no curso desse casamento serão bens comunicáveis. Todos os bens adquiridos onerosamente no curso desse casamento de separação obrigatória vão se comunicar, vão formar patrimônio comum. Portanto, ele é muito mais semelhante à comunhão parcial de bens, na medida que garante uma exclusividade apenas para os bens anteriores ao casamento ou os bens recebidos de forma gratuita, como, por exemplo, doações ou heranças. Mas os demais bens que forem adquiridos onerosamente, no regime da separação obrigatória, eles se comunicam. Pois bem, então, se é para proteger a pessoa, se é para evitar que a pessoa produza um patrimônio comum com o outro, então a separação total convencional é muito mais eficaz e muito mais vantajosa. Mas vejam, aquele que se enquadra nas hipóteses do 1641 não pode escolher outro regime. Obrigatoriamente o seu casamento será celebrado por separação obrigatória de bens. Ele não pode fazer pacto antinupcial ou fazer um contrato de união estável tentando obter um outro regime. Necessariamente ele vai ter que adotar esse regime. Então, lógico, a discussão toda se refere à ideia de que tratar uma pessoa pela idade como se fosse uma pessoa incapaz de se proteger numa relação amorosa é algo, de certa maneira, para mim, ridículo, né? Bom, e o inciso 3º diz também que adota o regime de separação total, ou melhor, regime de separação obrigatória de bens,
todos os que dependerem de suprimento judicial. Todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Quer dizer, todos que precisarem autorização judicial para casar. E quem são os que precisam de autorização judicial para casar? Bom, os menores de 16 anos, que precisavam de autorização judicial para casar, agora não podem casar. Simplesmente não há possibilidade de casamento, certo? Agora, já outras hipóteses em que isso vale seriam as relações de curador querendo casar com o curatelado, tutor querendo casar com o tutelado, certo? Essas situações, então, há necessidade de autorização judicial. E aí o juiz poderá autorizar, mas mesmo o juiz autorizando, o regime será o da separação obrigatória de bens, certo? Esse regime imposto pela lei que determina que o regime, os bens anteriores, melhor, são exclusivos, mas os bens adquiridos onerosamente no curso do casamento se comuniquem. Muito bem. Além desse regime, existe o regime da participação final nos aquestos. O regime da participação final nos aquestos é um regime que, ele, na verdade, ele não existia no Brasil. Ele foi adotado com o projeto desse Código de Lei, ele simplesmente foi adotado no sistema brasileiro. Ele sempre existiu e é, inclusive, o regime legal da Alemanha, né? A Alemanha é que adota esse regime da participação final dos aquestos como regime legal de bens. E tudo decorreu de uma reivindicação feminista, no sentido de que não poderia ser deixado apenas ao homem a ideia de administração e cuidados dos bens do casal, certo? E justamente por isso, então, que surgiu a discussão a respeito do regime da participação final no Brasil. Aqui também, então, existia o chamado regime dotal, o DOT, né? O famoso DOT existia no código anterior, já não tinha mais validade, já não tinha mais aplicabilidade prática, mas existia na redação do código anterior, e ele foi retirado, e um dos organizadores do novo código, professor da Faculdade de Direito da URGS, Clóvis do Couto e Silva, trouxe, então, do direito alemão, o regime da participação final nos aquestos. Esse regime funciona da seguinte maneira. Primeiro, lembra daquela exceção desse regime? Ele é um dos regimes que pode prever a dispensa de autorização do outro para a venda de imóveis. Então, repito, não basta a adoção desse regime, mas na adoção desse regime é possível você inserir uma cláusula determinando que na venda de imóveis não será necessária a assinatura do cônjuge ou do companheiro. Então, é um regime que permite essa exceção, é a primeira situação. A segunda situação é que ele forma, na verdade, dois patrimônios exclusivos. Ele, durante o casamento, ele funciona como se fosse o regime da separação total pactuada. Então, durante o casamento, cada um dos cônjuges ou companheiros terá o seu patrimônio exclusivo. Esse patrimônio exclusivo será administrado só por ele, certo? E, logicamente, poderá fazer o que quiser com esse patrimônio, desde que naquelas autorizações que eu citei para vocês. Então, cada um construirá o seu patrimônio. Muito bem. Chegando ao final desse casamento, no momento que esse casamento chegar ao final, e todo casamento chega ao final, seja pelo divórcio, seja pela morte, então, em algum momento, esse casamento chegará ao final, nesse momento, compensam-se os aquestos. O que significa isso, compensam-se os aquestos? Bom, no final desse casamento se verifica qual o patrimônio que o cônjuge A construiu. Então ele construiu um patrimônio avaliado em 1.200.000, certo? Vamos supor, por exemplo. E o outro cônjuge, o cônjuge B, quanto que construiu de patrimônio? Então, o outro cônjuge construiu um patrimônio avaliado em R$ 800.000. Então, um construiu durante aquele
curso do casamento 1.200.000 e o outro construiu, durante o casamento, um patrimônio avaliado em 800 mil. Nesse momento, haverá a participação final nos aquestos. Quer dizer, aquele que construiu um patrimônio avaliado em 1.200.000 terá que entregar 200 mil para o outro, que teve o patrimônio construído avaliado em 800 mil reais, para igualar esses patrimônios. Então, ele vai compensar, haverá uma participação do outro, mas só no fim desse casamento ou dessa união. Então, os 200 mil que o sujeito vai ter que pagar para o outro, ele poderá pagar em dinheiro, e se ele não tiver dinheiro, ele poderá entregar bens para pagamento desses 200 mil, para igualar 1 milhão para cada um. Isso é completamente diferente da comunhão parcial. Na comunhão parcial, tanto que um comprou como que o outro comprou, formam um patrimônio comum. E os dois são proprietários de todo esse patrimônio comum. Certo? E na hora de dividir, um não pode dizer assim, não, eu quero ficar com esses bens e pronto. Não. Ou eles vão ter que vender, ou vão ter que fazer algum acordo de partilha e de divisão de bens, na comunhão parcial. Na participação final nos aquestos, aquele que tem um patrimônio de 1.200.000, ele continuará com aqueles bens. Só vai ter que perder 200 mil em patrimônio para dar para o outro. Mas os outros bens são dele. Assim como aquele de 800, que tem um patrimônio de 800 mil, aquele patrimônio formado de 800 mil, vamos supor que ele tenha comprado um terreno, uma casa, ou mesmo uma empresa, aqueles bens são exclusivos dele. Ele vai receber os 200 mil para igualar, mas não terá que dividir o seu patrimônio ou misturar os 2 milhões e separar de outra forma. Então, a participação final tem essa característica que é completamente diferente da comunhão parcial. Na comunhão parcial, forma-se um patrimônio comum. Então, eu compro um apartamento, esse apartamento é dos dois. Só porque eu comprei, eu não tenho direito de ficar com esse apartamento no momento do divórcio, por exemplo. A outra pessoa poderá querer ficar, e poderá querer vender, poderá ser compensado de outra maneira. Isso na comunhão parcial. Agora, na participação final, se eu comprei aquele apartamento, bom, eu indenizo a diferença para o outro, eventualmente, se sou eu que tenho que indenizar, mas eu não tenho que dividir esse apartamento ou entregar. Se fui eu que comprei, ele é exclusivamente meu, certo? Então, é um regime muito interessante, só que, infelizmente, o Brasil e outros países da América Latina se caracterizam por fraude e ameação. Então, é um regime muito interessante, mas é um regime muito frágil, que facilita, que possibilita a realização de fraude e ameação. De que forma? Com ocultação de patrimônio, com preparação prévia de um divórcio futuro. Quer dizer, eu quero... então, eu tenho aquele patrimônio de 1.200.000, vamos supor, e eu quero me divorciar, não tenho pressa, digo, bom, vamos divorciar daqui a 1 ano, vamos divorciar daqui a 2 anos, e nesses 2 anos eu começo a dilapidar o meu patrimônio de tal maneira que quando eu chegue no divórcio eu tenho um patrimônio de 300 mil, e o outro ficou com o de 800. Então, o outro que vai ter que me indenizar para que a gente possa igualar as meações. Então, veja, ele possibilita com mais facilidade a realização de fraude. Ele permite com mais facilidade que uma pessoa fraude a sua meação quando quer se divorciar ou quando quer se separar, enfim. Então, é muito perigoso nesse sentido, mas ele, do ponto de vista teórico, ele é extremamente interessante, certo? Muito bem. Então, os regimes são esses: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total pactuada, convencional, aquela que é escolhida, opcional, né? A separação obrigatória de bens, que é imposta, a participação final nos aquestos, e é possível, além desses regimes previstos na lei, é possível você criar um regime misto, desde que você não viole uma vedação legal, desde que você não desobedeça uma regra que tem que ser imposta obrigatoriamente, como, por exemplo, aquela da venda dos bens e dos bens imóveis, que é a necessidade de autorização do outro. Desde que não seja essa hipótese, você pode criar regimes mistos,
Exemplo de regimes mistos. Eu adoto uma comunhão universal e digo, olha, nós vamos adotar uma comunhão universal para todos os bens presentes, anteriores e futuros, etc., menos a casa da praia, que ficará exclusivamente para mim, certo? Ou menos a herança, né? Que no caso da comunhão universal se comunica, eu abro uma exceção, abro uma excludente e digo menos a herança recebida, que na comunhão universal, então, não será comunicada, no nosso caso, criando esse regime misto. Quer dizer, eu abro regras de um regime e misturo com outro. Isso é possível fazer. Então, desde que eu não viole uma vedação legal, eu posso estipular no regime de bens, lógico, sempre através de pacto ou contrato, misturando parte de separação total, parte de comunhão universal, parte de comunhão parcial, parte de participação final nos aquestos também. Então, eu dei um exemplo de comunhão universal. Outro exemplo seria a separação total. Então, nós estipulamos a separação total de bens, com exceção da casa que nós estamos construindo, com exceção da casa que nós vamos morar, que será comum do casal. Então, sempre que eu abro uma regra, uma exceção, melhor dizendo, que não está na lei, eu estou criando um regime misto e é possível plenamente criar regimes a partir das regras existentes.